gente vê que os textos na Escritura, eles têm vários textos falando, muitas das vezes estão falando da mesma coisa. São textos diferentes, em livros diferentes, falando da mesma coisa, só que aspectos diferentes daquela mesma coisa. Então a gente vê que interessante, Josué, quando ele está ali que se chamam no Jordão ali, né, antes do Jordão, ali para atravessar do Jordão, aquela parte ali se chama porque também as terras de período em período na Escritura, elas vão mudando de nome. Então às vezes você está falando da mesma terra, do mesmo lugar, mas o nome está diferente na Escritura. Porque tu leu lá em Abraão, lá é um nome a terra. Quando você vai ver lá é outro nome, mas é o mesmo lugar. Entendeu? Mais ou menos isso. Então Josué, quando ele está ali, quando a gente chegar na última jornada, que é a jornada de número 42, o nome dessa jornada é Campos de Moabe, que é esse lado do Jordão. Então quando Josué está ali, ele está nos Campos de Moabe. Está nos Campos de Moabe para atravessar para a terra prometida. Está ali o rio Jordão no meio, está nas terras de Moabe. Então isso está falando ali da entrada no descanso. Né? São aspectos ali no livro de Josué da entrada no descanso. Né? Que é a caminhada cristã, esse processo da caminhada cristã. Né? Da morte de Cristo, a nossa morte com Ele. Né? Ele morreu, nós morremos com Ele. Ele ascendeu, ascendemos com Ele também. Se assentou no trono à destra do Pai, nos assentamos em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, né, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, não é isso? Derramou o seu Espírito, né, nos deu do seu Espírito, derramou o seu Espírito, para que nos introduzir nessa nova vida sacerdotal, nos despir do velho homem, né, e nos vestir de Cristo, né? Então, quando nós estamos vestidos de sacerdote, exercendo o nosso serviço na igreja, estamos em descanso. Entende? Quando nós estamos caminhando, considerando o que o Senhor fez. Tudo isso, nós entramos no descanso. E o Senhor e a terra também descansa. Né? Então, ali outra alegoria. Eu vou estar falando só dessa alegoria e vou estar parando. Outra alegoria também está no livro de Ruth, que também vai falar desse processo da caminhada cristã também. A Ruth, como os irmãos sabem, ela era moabita. Então a gente já vê ali, Campos de Moabe, onde fica os Campos de Moabe, ali é a cidade de Moabe, é ali que Ruth morava, entende? Então tem uma fome em Belém. Belém quer dizer cidade do pão, né? Cidade do pão é Cristo. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. É uma alegoria ali daquela história de Ruth, né? Então Aimeleque com a sua esposa Noemi e os 2 filhos vão para Moabe, e ali eles se casam com Ruth, e se eu não me engano Orfá, o nome da outra moça, não me lembro direito, mas acho que é Orfá, alguma coisa assim. Depois eles morrem, Aimeleque morre, os filhos dele morrem, e fica a Noemi ali, né, a esposa, com Ruth e com a outra esposa ali. Uma decide voltar para a cidade dela, para Moabe, e Ruth decide ir para Belém, para Jerusalém ali, com a sogra, não é isso? Então, para ir para lá, ela tem que atravessar o rio. É a mesma alegoria. Estão entrando no descanso, estão entrando na terra. Aí ali a gente já vai ver a Ruth como uma alegoria, como ela não era judia, ela era moabita. Já a alegoria ali é da inclusão dos judeus, né? dos gentios, da igreja, né? Da igreja gentílica. Né? Essa é a figura de Ruth, que ela vai entrar na terra, ela vai rebuscar nos campos de Boaz. Então ela sai dos campos de Moabe, lá na terra dela, e ali agora ela vai para os campos de Boaz. Ela começa a rebuscar espigas ali, que dá a entender mais ou menos que eles estavam nas primícias, que era a época das colheitas do trigo e cevada. Né? E a gente vai ver aqui, vamos voltar aqui para Levítico 25. Levítico 25.
Vai falar aqui no versículo 6, a partir do 6. Bom, ano de descanso solene será para a terra. 6. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Né? Então isso aí era uma prática do judeu na época da colheita. Então eles sempre deixavam uma porção, alguma coisa para o jornaleiro, e isso não era tido como crime, era livre. Passasse algum estrangeiro na terra, eles podiam pegar para comer da colheita, do campo de qualquer pessoa que fosse judeu, né? Não era, não, o cara está roubando lá no meu campo, não, era deixado mesmo para isso. Né? Que é uma alegoria de quê? Né? Que o estrangeiro, ele pode receber a palavra também do Senhor, ele pode receber o trigo, ele pode rebuscar no campo do Senhor. É um processo até a Ruth, quando ela entra nos campos de Boaz, o que ela começa a fazer? Colher espigas, né? Estava com fome, aí o Boaz chama ela para comunhão, pergunta: quem é essa moça aí? Aí ele chama ela para perto, ela ceia com ele, e tem um processo até ela se casar com ele, né? Cristo casando com a igreja. Né? E a gente vê que o interessante, que ela era estrangeira, né? E é uma figura mais ou menos disso. Que isso também é a questão fala também dessa cega do jubileu, né? Da inclusão do povo gentil, que é para o judeu, mas o judeu já estava lá na terra, colhendo as espigas ali, mas é também que o povo gentil também é introduzido, que é a alegoria de Ruth, né? Então, Ruth vai estar falando disso. E interessante que, voltando à questão do jubileu, que aquelas pessoas, né, que, por exemplo, assassino, a pessoa que tinha cometido um crime que não fosse um crime de querendo, né, algo acidental, eles iam para aquela cidade de refúgio. No ano do jubileu, eles podiam voltar para a terra, né? Então, era um ano, vamos dizer assim, um ano do perdão. Tem a ver com a expiação também, com o que o Senhor fez, entendeu? Então, era tocada a trombeta, o shofar, né? E a quem tinha perdido tudo, era tudo restituído, entendeu? E o estrangeiro também tinha esse sentido também. As pessoas que tinham dívida, antes do jubileu, as pessoas que tinham dívida que tinha vendido o seu campo, tinha perdido, tinha virado escravo, alguma coisa assim, se eles tivessem condição, eles podiam pagar pelo campo dele de volta ou pela libertação dele, ou um parente dele podia pagar a dívida dele também. Um parente dele podia fazer isso. Se quisesse fazer, tivesse o dinheiro, podia ir lá e pagar a dívida dele. E isso, o campo, quando ele comprava o campo, era calculado com o tempo dos anos que faltava para o jubileu. Por exemplo, se ele fosse o ano primeiro, a primeira semana de ano, faltasse 42 anos para o jubileu, então falta muito tempo, então o valor do campo era maior, o valor. Se faltasse pouco tempo, o que ele tinha que pagar era pouco. Por quê? Porque no ano 50 era o ano do jubileu, a trombeta era tocada e seria devolvido para ele. Entende? Então, por exemplo, se fosse 48 anos, falta só um ano para o jubileu, a dívida dele era quase nada. Isso aí está falando, essa alegoria está falando de perdão de irmão. Por isso que a gente não entende, quando fala lá em Mateus 6, que quando você não perdoa seu irmão, você também não é perdoado, não é isso? Na oração do Pai Nosso, não é isso? Você não perdoa, você não é perdoado. Por quê que você não é perdoado? Porque você não entendeu a obra do Senhor. Você não está em descanso. Quando você não libera perdão, você não está em descanso. É isso que vai falar também o jubileu. A expiação é o que o Senhor fez por nós. Ele nos perdoou. Entende? Então, você não entra no descanso.
Então, existe uma dívida de você com seu irmão, o jubileu está falando disso. Você pode se chegar até o irmão, se você tiver condição, e você pode, só um momentinho, você pode pagar a tua dívida. Mas se você não pagar, conforme vai chegando perto, a dívida vai ficando menor, porque vai chegar o dia do jubileu, não tem mais dívida. Só que foi isso, mesmo que você não queira pagar, foi isso que o Senhor fez. Ele pagou a dívida por nós, entendeu? Ele foi o nosso resgatador. Ele pagou o preço. O Senhor, ele pagou o preço por nós, né? Que é a alegoria também. Vou falar bem rápido para pagar, para estar encerrando. Vou falar mais uma parábola, que é muita coisa. A gente fica assim, ruminando, né? É muito assunto. Você vê a parábola do filho pródigo. Uma vez, acho que foi até o Valério que mandou para mim a parábola dos 3 filhos pródigos. Foram mais 3 filhos pródigos, porque tinha um terceiro filho pródigo que era o que estava contando a parábola. O primeiro saiu, pegou a herança dele, saiu, gastou toda a herança, se vendeu como escravo para cuidar de porco. Depois ele se lembrou que o pai dele era perdoador e queria voltar lá para ser até servo dele. Não é isso? Então, isso aí está falando o jubileu. Quando ele volta, o Senhor perdoa, mata um novilho, né? Aquele novilho ali, e o outro filho que está lá, qual é a posição dele? Pai, né, para mim não deu nada, para mim, nem um centavo, nem um cabritinho para me alegrar com meus amigos, mas para ele matou o bezerro cevado, né? Então, ele podia resgatar, ele como herdeiro também, ele podia ter resgatado o irmão dele, mas não fez. Então, quando o Senhor está contando essa parábola, é interessante, assim, foi até o Valério que mandou essa pregação para mim. O Senhor Jesus está falando, você não pagou, mas eu paguei, eu vim para pagar. Né? Da mesma forma que quando você vê que Boaz, ele é parente de Aimeleque. Entende? Quando Aimeleque sai da terra de Belém porque teve fome com Noemi, com os filhos, e os filhos dele casam com Ruth, com Orfá, Aimeleque morre. Se você for estudar o livro de Ruth, você vai ver que Boaz, ele é parente de Aimeleque. Aí quando Ruth conta para Boaz, para Noemi, que ela estava rebuscando nos campos de Moabe, ela vai falar, olha que bom, ele é o nosso resgatador. Vai colocar Boaz porque ele poderia fazer isso, como parente de Aimeleque, resgatar, ele resgata Ruth. É essa alegoria do jubileu, entendeu? Do perdão. Outra coisa interessante também, com essa questão do jubileu, né? São 49 anos, no ano 50 é o ano do jubileu, não é isso? Outra coisa bem interessante com relação a isso, que a gente está falando de perdão, né? O jubileu ele fala do perdão, da gente entrar do nosso descanso e do perdão também do Senhor. Outra coisa interessante com essa questão do descanso também do jubileu e desse número, é que o povo ficou 70 anos na Babilônia, não foi isso? 70 anos. Quando a gente vai estudar esse assunto do povo que ficou cativo, escravo ali na Babilônia por 70 anos, a gente vai ver em Crônicas, fala isso, Neemias também fala, que eles ficaram lá por conta de não ter guardado esses anos sabáticos durante 490 anos. Eles não guardaram. Depois que eles entram da terra, eles não guardam. Ou seja, eles não estavam considerando nada que o Senhor estava fazendo. Entende? Se você for contar os 70 anos de exílio, porque Daniel fala, né, no ano 70 ele leu lá no livro de Jeremias, não é isso? Que estava chegando na época da libertação, não é isso? Se você for pegar esses 70 anos, você vai ver que um ano para cada 6 anos que eles não guardaram o perdão. Eles não caminhavam considerando nada que o Senhor estava fazendo. Por isso que o Senhor tirou, o símbolo do cativeiro na Babilônia é esse. O Senhor tirou eles da terra, 70 anos para a terra descansar, 70 anos que daria
os 490 anos que eles tinham ficado na terra sem descansar. Eles não cumpriam isso. O descanso da terra, eles não cumpriam. Ou seja, isso na alegoria, né? Ou seja, não consideravam a Páscoa, asmos, não consideravam. O que quer dizer isso? Eles não consideravam nada isso. Final de tudo, foram para o exílio, para a terra descansar. Outra coisa interessante também, que lá em Gênesis, quando aquele moço, esqueci o nome dele, da descendência de Caim, que ele fala aqui de Caim... Não. É Gênesis, vamos ver. Lameque, isso aí mesmo. Lameque, que é da descendência de Caim. Fala, de Caim você tomará a vingança 7 vezes, mas de Lameque 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 anos de vingança, vamos dizer assim, né? E o Senhor coloca esse número certinho como é uma curiosidade, né? Como a questão de juízo, né, do homem. De vingança, né? Mas aí ele fala que ele perdoa. Existe um ano do jubileu, né? Lameque, ele durante 490 anos, ele não perdoa. O Senhor, ele vai perdoar, né? Ele vai ensinar, tem que entrar no descanso dele, né? Tem que entender, tem que conhecer, tem que considerar o que o Senhor fez, né? Mas existe um perdão para nós, existe um sangue de expiação sendo apresentado no céu. O Cordeiro, ele foi sacrificado. Amém, irmão? Eu vou estar parando por aqui. Aí o assunto é bem extenso, tem muita coisa para falar, mas eu creio que tá bom. Se algum irmão tiver alguma dúvida, a gente avança mais um pouquinho, tá bom? Deixar os irmãos ruminar um pouco.